Paz, queridos irmãos, nós estamos aqui para um momento de reflexão sobre a Palavra de Deus, nesses tempos difíceis que nós estamos passando, nesses momentos onde nós estamos passando por um período de quarentena, como se diz, devido às circunstâncias desse coronavírus que está avançando pelo mundo, mas nós sabemos que nós temos um objetivo a cumprir, que é sermos igreja, independente de onde nós estivermos. Se nós estivermos em casa, se nós estivermos no trabalho ou dentro de um próprio templo. Importante que nós venhamos ter consciência de que somos igreja de Cristo, somos parte do corpo de Cristo e que nós não podemos negar isso em nosso dia, em nenhum momento. E devemos entender nesses dias que nós precisamos ter um direcionamento de Deus de como a gente deve caminhar, como deve se comportar. Existem várias orientações, mas nós precisamos entender como que Deus está se movendo, como que Deus cuida do seu povo nesse instante, como que o povo de Deus ele tem a direção para saber como se posicionar. E nós precisamos estar atento a isso. E eu gostaria de ler um texto aqui no livro de Números, capítulo 9, no verso 15 em diante, que diz assim: E no dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde permaneceu sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Assim acontecia sempre, a nuvem o cobria durante o dia, e à noite havia aparência de fogo. E quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então depois os filhos de Israel partiam, e no lugar em que a nuvem parava, ali os filhos de Israel montavam suas tendas. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse sobre o tabernáculo, eles descansavam nas tendas. E quando a nuvem se demorava por muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriram o mandado do Senhor e não viajavam. Aqui nós vemos que o povo de Israel eles tinham um direcionamento, eles estavam seguindo uma nuvem que Deus movia para que eles tivessem a direção para onde ir, quando ir e aonde parar e quanto tempo parar. Nós estamos num período em que nós estamos reclusos em nossas casas e algumas pessoas perguntam: pastor, mas a igreja não devia estar aberta? Uns defendem que a igreja devia estar aberta, outros defendem que a igreja devia se portar do jeito que está se portando, algumas delas se fechando e as pessoas se reunindo em casa. Nós devemos saber como que Deus está se movimentando nesses dias. Acho que discussão sobre quem está certo, quem está errado não vai levar a lugar nenhum, porque hoje é tempo do povo de Deus, dos pastores, da igreja toda, o corpo de Cristo se unir em oração. Mas como nós estamos debaixo da direção de Deus, e o Senhor nos orientou debaixo desse texto aqui, para que nós possamos estar vendo o que devemos fazer. Israel, eles tinham uma nuvem, eles estavam debaixo dessa nuvem. A Bíblia diz, como nós lemos, que quando eles se levantavam, a nuvem se levantava, e ela se movimentava, o povo, eles partiam debaixo da nuvem. Mas chegava um tempo que a nuvem parava, e aí eles também paravam debaixo da nuvem e esperavam a movimentação da nuvem. Enquanto a nuvem estava parada, eles descansavam, armavam suas tendas e descansavam. Eu creio que nós estamos num período de refletir nisso daqui. Creio que a glória de Deus que se move sobre nós tem nos dirigido, nos orientado. Então, estamos num período que devemos ver que o posicionamento nosso hoje é de ficar em casa, esperando uma movimentação de Deus, uma ordem de Deus para nós continuarmos caminhando na rotina normal que nós já estamos acostumados a fazer. Quanto tempo nós vamos ficar assim? Quanto tempo? Nós não sabemos. Nós temos que ficar de olho no que Deus está querendo falar. Quando a nuvem do Senhor se levantar e falar: vamos partir para as ruas novamente, vamos partir para os templos novamente, então nós vamos acompanhar a ordem de Deus, porque o povo ele acompanhava, conforme Deus se movia, o povo se movia, e nós queremos se mover de acordo com o que Deus está se movendo também. Não adianta nós queremos fazer as coisas, falarmos, porque nós somos de Deus e não tem problema nenhum, nós não vamos sofrer danos. Não, nós precisamos ser inteligentes,
sermos sábios e assim nós podemos ter a bênção de Deus na nossa vida. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês, que o Senhor cuide de cada um da sua família, dê proteção e dê paz para todos, em nome de Jesus. Amém.